CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Olá, doutora Adriana Miller, bem-vinda por aqui, boa tarde. Boa tarde, Johnny, boa tarde, pessoal aí do estúdio, os nossos ouvintes, como é que vocês estão? Bem, doutora Adriana. Dalberto? Boa tarde, doutora Adriana, tudo jóia? Tudo excelente. Melhor ainda. E mesmo. quero dizer que já tem vários ouvintes que estão participando aqui com você do nosso quadro, que a gente já apresentou um pouco o tema de hoje, né? Falar aí um pouquinho das nossos sentimentos desse final de ano, doutora Adriana. E já tem ouvinte aqui falando que fica mais melancólico, tem ouvinte falando que fica mais eufórico. O Johnny, doutora Adriana, só para dar uma deixa, falou que fica mais melancólico. Eu, Adalberto, disse que eu fico mais eufórico ali. Aí eu falei, vamos então conversar com a doutora Adriana, porque esse assunto de hoje vai interessar a muitos ouvintes. E tem mais, doutora Adriana. O Kaique Verlic está aqui com a gente também no noticiário, falando sobre essa época agora de renovação. Vai chegando no final do ano e dá aquela esperança, né, Kaique? Exatamente. Eu considero que é um período... É como se a gente acreditasse que resetasse os problemas, né? E que 2026 seria uma vida nova. E aí, por que provoca tantos sentimentos diferentes? Não sei se a senhora vai ter essa resposta dada a complexidade. Mas cada um reage de uma forma, né, doutora Adriana? Eu acho que é isso, né? Primeiro que eu acho que do ponto de vista individual que a gente precisa pensar e entender, né, Johnny, é que cada pessoa vai ter uma reação mesmo a essa situação de dezembro chegando, fim do ano chegando, né? E essas reações, elas têm muito a ver com as nossas vivências, as nossas experiências, né? E como que a gente constrói um sentido para isso que é tão divulgado, né? Porque eu acho que o ponto central o fim do ano é uma marca no calendário. E isso tem um impacto muito grande em diferentes setores, né, da sociedade, tanto nas empresas, quanto no comércio, quanto nas expectativas das pessoas, quanto do ponto de vista de organização mesmo das empresas, quem tira férias, quem não tira, né? São datas marcantes e marcadas, né, por celebrações, enfim. Então, a forma como cada um de nós lida com toda essa complexidade é que vai fazer com que algumas pessoas se sintam eufóricas, adoram montar árvore de Natal, luzinha piscando, reunião de família, período de folga ou de festa. Outras pessoas se sentem mais melancólicas, mais reflexivas, introspectivas, né? Outras com essa esperança de uma renovação. Enfim, isso é muito individual. E eu acho que a gente constatar isso, Johnny, faz com que a gente aprenda a respeitar o outro. Então, nem todo mundo vai estar na mesma emoção no final do ano. E eu acho que a gente entender isso e respeitar é muito importante. Doutora Adriana, interessante a senhora falar isso, porque começam a chegar agora também participações aqui dos nossos ouvintes, e aí dá pra gente entender a complexidade, né, para cada um que essa data significa. Eu vou ler um comentário da Carmen, mas já estão chamando a gente para o repórter, a senhora pode responder depois? Posso, claro. Carmen diz o seguinte, que não gosta dessas duas datas, Natal e Ano Novo, porque muitas pessoas da família dela já se foram e não existe mais aquelas comemorações de Natal e Ano Novo, então ela sempre fica quietinha, só pensando na vida, mas ela prefere não comemorar essa época. O CBN e a Família, com Adriana Miller, psicóloga, terapeuta familiar, que conversa com a gente hoje sobre esse sentimento, Adalberto, do final do ano. Para muita gente, né, doutora Adriana, traz essa dubiedade ali de sentimentos, né? Uma galera fica mais melancólica, outras pessoas mais eufóricas com o final do ano, e é sobre esse assunto que a doutora Adriana está conversando com a gente hoje. E antes de ir para o repórter CBN, a Carmen mandou que essa data para ela não é legal. Essas datas, Natal e Ano Novo, não são legais, porque ela perdeu muitos familiares, e aí perdeu a graça também, doutora Adriana. Isso, tá vendo? Então,
é exatamente o que a gente estava falando, Johnny, sobre a experiência pessoal de cada pessoa e, consequentemente, a importância da gente respeitar o tempo e o espaço de cada um. E quando a gente fala de tempo, o convite que eu tenho a fazer para a gente poder refletir sobre isso é que é fim do ano dentro de um calendário, né? Um calendário é algo instituído, né? Não vem a priori, ele é algo que foi colocado para a gente poder dividir o tempo, né? Para poder ter uma cadência, uma rotina, mas o calendário, ele é como se fosse uma régua para os compromissos. Então, a gente saber quando que vai ter um prazo, quando vai ter um aniversário, quando vai ter uma celebração, né? Mas ele, de forma nenhuma, pode medir esses processos internos. E quando a gente está falando das emoções que cada pessoa sente com relação a esse período do ano, a gente está falando de processos internos. E essa situação toda de ansiedade, tristeza, estresse, cobrança, comparação, nessa época do ano, agora todo mundo se sente cobrado para montar árvore de Natal, e quem não gosta está cobrado também, tem que explicar que não gosta, né? Como se, uma pressão para ter essas celebrações e para a gente estar feliz, enfim. O que a gente precisa entender, e é muito importante, é que essa contagem regressiva que está vinculada a um calendário, que, como eu falei, é algo que é estipulado de fora, essa contagem regressiva do calendário não é uma contagem regressiva da alma, das emoções da gente. E é aqui que a gente precisa respeitar, né? A gente pode estar, por exemplo, no fim do ano, no calendário, estamos mesmo, dezembro vai começar, mas, por exemplo, Johnny, eu posso estar no meio de um processo pessoal, eu posso ter começado a estudar e vou continuar estudando, não é porque está aqui em dezembro que eu vou parar esse meu processo, né? Eu posso estar começando algo, alguma intenção minha que começou agora em dezembro, e não é porque é o último mês do ano que ele não tem validade, porque o ano vai acabar. Eu posso estar encerrando um ciclo emocional que não necessariamente está conectado com o dia 31/12, né? Então, eu acho que quando a gente consegue fazer esse exercício mental de descolar os nossos processos internos dessa régua pré-estipulada de um calendário, a gente consegue dar um grande passo de autorrespeito. Então, respeitar as nossas emoções de acordo com os nossos processos internos, e eu posso estar celebrando um começo de algo muito, muito importante. Eu posso, por exemplo, né, estar começando a academia em dezembro. Isso é possível, porque muita gente fala, não, eu vou começar em dezembro. Não, podemos começar Parece que ela está falando para mim, doutora Adriana. O Johnny está super se identificando, doutora Adriana. Eu estou aqui me identificando, estou te olhando na minha frente falando isso. Então, porque é isso, tá vendo, Johnny? O fim do mês no calendário, o 31/12 no calendário, não é o fim de um calendário interno. Esse calendário está continuando, então a gente precisa olhar de outra forma para isso, né? Relembrar as coisas que foram conquistadas, celebrar os passos que a gente está dando, agradecer quem está junto da gente, independente do mês do calendário, né? Então, eu volto lá para o que a Carmen falou, né? Ela não gosta porque ela lembra das muitas pessoas queridas que partiram. Essas pessoas partiram na parte física, mas estão super presentes na parte emocional. Então é isso, ela continua junto com essas pessoas, independentemente
do mês do calendário, né? Então, quantas vezes eu escuto, né, que as pessoas não se veem um ano todo, parentes não se mandam mensagem um ano todo, chega no Natal, tem que reunir, tem que estar junto, né? O calendário não pode suplantar os nossos processos internos, o nosso tempo, as nossas emoções, a gente poder estar com as pessoas que a gente gosta, que a gente ama, que a gente quer bem, não porque é uma data, mas porque a gente ama, porque a gente gosta, porque a gente quer bem. O sentido está trocado e a gente precisa colocar a ordem real das coisas em prática, retomar isso, né? A gente não tá nada acabando, pelo contrário, a gente está continuando, né? Aí eu volto para o que o Kaique falou, né? Depois de dezembro, vai ter 2026 inteiro, e vai ter 2027 em seguida. E o que isso significa? Tem muita coisa para a gente viver. Tem muito começo, tem muita coisa para a gente começar, tem muita coisa para a gente continuar fazendo, tem muita coisa que a gente precisa finalizar, mas não porque está no calendário, mas sim porque isso faz parte de algo que dá sentido para a nossa vida, para o nosso passo a passo, para a nossa realização pessoal, para os nossos encontros significativos com pessoas que são importantes. Isso é fundamental na vida, não é o calendário. Então, eu acho que a gente precisa fazer esse exercício. É um exercício, né, Johnny? Porque a partir de agora a pressão começa, né? Interna dos colegas, às vezes, da família também. Isso, essas comparações, essas pressões, né? E acaba mexendo com essas emoções. Então, eu acho que a gente precisa mais focar no nosso próprio calendário interno e se permitir fazer o que gosta, estar com as pessoas que a gente quer bem, e realizar tudo aquilo que dá significado e para a nossa vida, sem necessariamente a gente precisar caber no relógio dos outros, né? Isso não cabe. Doutora Adriana, obrigado, tá, por bater esse papo com a gente. O ano não chegou ao fim ainda. Provavelmente seria interessante a gente continuar nesse assunto em outro momento, até o dia 31 de dezembro, porque as mensagens continuam chegando por aqui. Ah, que bom. Compartilha depois comigo e a gente continua esse bate-papo nosso, porque eu acho realmente muito importante a gente valorizar o nosso calendário interno e não as pressões que vêm de fora. Esse autorrespeito talvez seja o melhor presente de fim de ano que a gente possa dar para a gente. E tá vendo que é um presente que é um começo de algo muito importante. A gente olhar para a gente com respeito, com carinho e com aprovação de que a gente merece fazer as coisas que nos fazem bem, estar com as pessoas que nos fazem bem e construir uma vida que faça sentido para a gente e gere benefício para os próximos. Obrigado, até quinta-feira, doutora Adriana. Grande abraço!